Estamos começando aqui mais um FNC Smart Talks e o programa de hoje é um programa super especial com um cara que eu já admiro e acompanho há bastante tempo. Ele é palestrante, professor da FGV, empresário, autor do livro Conveniência é o Nome do Negócio. Então, para conversar com a gente hoje aqui, eu estou com o Arthur Igreja. Arthur, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Poxa, obrigado pelo convite, Rodrigo. Muito bom estar aqui. Vamos começar, então, já por um assunto que eu, particularmente, como trabalho com inovação, eu lido todo momento com isso e é muito o foco desse seu livro. Muito se fala hoje em focar no cliente, né? A inovação tem que focar no cliente final, mas muitas empresas elas acabam ainda não entendendo aquela linha tênue entre como focar no cliente sem perder as suas principais características, sem perder a sua força. Acabam muitas vezes tentando fazer algo que elas não entendem, não têm expertise. Então, eu queria ouvir de você um pouquinho como que essas empresas podem trabalhar isso e já pegando o gancho aí no teu livro, por que conveniência hoje é o nome do negócio? Eu enxergo da seguinte maneira, eu acho que você pontuou uma coisa que é absolutamente essencial, que a empresa precisa ter uma clareza bastante grande das suas competências e também parece que é um papo que não cabe, mas tem tudo a ver com isso. Semana passada me perguntaram, né? Mas como é que eu decido que tecnologia, que tipo de interface que eu vou usar de maneira que não seja conflituoso com o meu valor, com a minha história, com o meu propósito, enfim, escutei isso de uma cooperativa. Eu falei, bom, você tem que ter muito claro exatamente isso, quais são as suas competências, os seus diferenciais, o seu DNA, e a partir daí todas as outras escolhas elas ficam um pouco mais fáceis. Então, eu acho que a tua pergunta é fundamental, porque nesse momento de pandemia, de transformação, eu tenho recebido muita pergunta de gente falando, bom, agora eu tenho que fazer uma outra coisa, e algumas empresas estão confundindo o fazer alguma outra coisa com se meter em mercados que ela nunca atuou, que ela não tem expertise nenhuma, né? Então, manter esse filtro é muito importante, ter clareza daquilo que você tem competência, daquilo que você é bom, daquilo que você tem alguma vantagem competitiva, para daí começar a filtrar eventuais oportunidades. Mas não é porque é momento de crise, de dificuldade, que agora qualquer oportunidade é motivo para, bom, é uma oportunidade e é diferente do que eu faço, isso é bom. Não quer dizer que seja bom. Então, tem uma arte aí em dizer não para as coisas, né? Então, essa história da conveniência que eu bato muito é que as empresas mais bem-sucedidas não são as que empregam mais tecnologia ou mais capital, são aquelas que conseguem combinar essas duas coisas. Então, os cases, né? Esses cases clássicos aí, quando a gente olha Netflix, poxa, super conveniente porque entra na minha casa e me ajuda a entender conteúdos, a me indicar conteúdos. Agora, eles só conseguem fazer isso porque eles têm como uma das competências certamente conseguir trabalhar com IA, com Big Data, com todas essas coisas. Se eles não tivessem isso, eles iam ter que encontrar um outro fator de diferenciação, que é o que outras empresas buscam. Então, no livro eu trago essas 7 faces da conveniência, porque é isso, tem uma que joga mais em uma dessas faces, a outra no outro, mas o elo em comum é trazer fluidez, facilidade e simplificação. Essa resposta me remete a outra pergunta. Eu vi um vídeo seu, você falando sobre não é que as pessoas precisam inovar da noite para o dia, é que muitas empresas estão há 30, 40 anos sem inovar, então quando elas param para ver, realmente elas estão muito atrasadas, né? E o momento de pandemia acaba trazendo muito isso. Então, assim, muitas empresas passaram esse tempo todo sem inovar e agora estão desesperadas. E aí minha pergunta para você, é hora da inovação radical? Essas empresas vão conseguir tirar esse atraso? Eu acredito que assim, acho que tem duas partes dessa resposta. Tem uma parte que é assim, quem já vinha numa tocada mais veloz, com bastante consciência da sua transformação, ela vai ter que fazer um ajuste de rumo. Para outras, esse momento de antecipação do futuro pode representar o fim da empresa, pode ser aquilo que o mercado dela começou a mudar há 5, 6 anos atrás. Agora nós temos antecipação de 3, 4, 5 anos, não importa, depende do setor. Talvez essa empresa ela ia quebrar daqui a 5 anos, de qualquer maneira, com ou sem pandemia. E a pandemia só foi o atestado de óbito dessa empresa. Então, eu acho que para algumas vai ser antecipação de um fim que ia acontecer de toda maneira, justamente por sua letargia. E para outras, eu acho que vai ser um momento bom, sabe? Eu acho que
claro que é um comparativo dos mais tristes aqui, mas é o que acontece quando as pessoas passam por problemas graves de saúde ou até acidente automobilístico, aqueles momentos drásticos na vida das pessoas, né? Tem alguns que colocam um stent e passam a ter um estilo de vida mais saudável. Então, no longo prazo, ela enxerga aquele momento como um momento de, sabe, de abrir os olhos, um momento de uma transformação importante. Então, eu acho até que para algumas empresas vai doer menos mudar algumas coisas, porque ela vai estar mudando em nome da pandemia. Então, eu acho que para algumas empresas, no final do dia, o que está acontecendo vai ser uma coisa boa, porque pode ser aquele alerta, como eu estava falando do stent, né? A pessoa tem um problema cardíaco, vai lá, coloca o stent e é assim, um alerta. Opa, dessa vez você escapou, mas está na hora de fazer diferente. Então, eu acho que para algumas, elas vão tentar uma inovação radical, assim, como, sabe, elas vão estar se debatendo e não vai dar certo. Para outras, vai ser esse momento de tem a desculpa perfeita para fazer tudo aquilo que antes estava no grupo das tendências, mas não do que batia a porta no curto prazo. E outras vão ter que calibrar, vão ter que, sabe, nas últimas semanas também, teve gente que me perguntou, eu cheguei a escutar perguntas assim, nossa, como o e-commerce é tendência, né? E eu brinquei falando, de fato, desde 96, pelo menos, né? Então, é uma loucura falar assim, o e-commerce é uma tendência na pandemia. Então, assim, você pega os casos que nós estamos olhando aí, de Magazine Luiza e tantas outras, é um ajuste de curso, é um ajuste, porque assim, não dá para falar, não, vou manter estratégia. É um cenário diferente, comportamento diferente, contexto diferente, restrições diferentes, mas é um ajuste de rumo. Então, eu te diria que quanto mais rápido a empresa, mais rápido ela vinha antes, menos drástica a mudança que ela tem que fazer nesse momento. Agora, e para algumas pode ser um momento bom. Eu vejo muito, Arthur, quem trabalha com inovação, muitas vezes é estereotipado, né? Só falar, as pessoas que inovação aí acabaram de sair da faculdade e estão querendo mudar o mundo, né? Eu ouço muito esse tipo de coisa. E por isso eu acompanho pessoas como você, que são sérias, têm uma visão bastante prática. E algo que você falou há um tempo atrás me chamou muito a atenção, porque eu sempre pensei isso, concordo plenamente. Eu queria que você falasse para as pessoas por que você acha o VUCA uma besteira. E eu estou ouvindo muita gente nesse momento de pandemia falar: o VUCA está saindo dos slides, está saindo do PPT, agora é o momento. Então, por que você acha uma besteira? Explica para as pessoas o seu ponto de vista sobre isso. Eu acho uma grande bobagem, porque entrou... Sempre, eu vou te falar o seguinte, Rodrigo, começa a me assustar quando eu vejo determinados termos, e é muito engraçado, com o montante de eventos que eu faço ao longo do ano, eu acabo assistindo muita palestra de outros palestrantes que estão lá, outras pessoas, gente de empresa e tal. E tem algumas coisas que são assustadoras, tem algumas delas que são... É engraçado que a pessoa vai para um evento para pretensamente ver algo diferente e você começa a ver um discurso muito unificado. E VUCA foi um desses negócios. E aí me preocupa, porque eu penso, caramba, como pode ter um evento de inovação em que todo mundo fala das mesmas coisas e elas concordam? Daí não é um evento de inovação. Aí você não está falando novo, porque o novo ele é contraditório. O novo você tá levando, né, a coisa para uma fronteira. E outra coisa que me incomoda muito é que me parece que essa história do VUCA e a pandemia vai trazer o mesmo efeito, que parece que é o seguinte, tem uma falácia, que é a história do agora tudo é confuso, agora a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a cena, quando eu escuto o pessoal falando de VUCA, porque é um termo que vem de um conhecimento militar que tem todo sentido, que fala o seguinte, olha, quando a coisa está volátil, você tem que agir assim, assim, assado. Tal. Então, existe um racional muito forte. Então, não estou falando de VUCA enquanto conceito. Se você for lá na origem, é uma coisa sólida, séria, que para de pé. Mas o duro é quando você começa a pegar isso e, primeiro, vira títulozinho, vira hashtag, vira nome fácil. Segundo, toda pessoa que quer aparecer descolada no LinkedIn precisa usar. Então, assim, não, meu post de hoje falando sobre VUCA e tal, sabe? É uma coisa que é meio tediosa. Mas, além disso, virou, primeiro, essa desculpa do tipo, a gente não precisa mais fazer planejamento estratégico. Agora, qualquer análise de futuro é uma bobagem. Porque agora, já que tudo está mudando, tudo é efêmero, então vale tudo. Agora, tudo é a correria do dia a dia do teste AB.
A resposta só reside, sabe, não tem estratégia de longo prazo. Absoluta bobagem, absoluta bobagem. Volto nesse exemplo que eu acabei de citar do caso Magazine Luiza, uma empresa que está se defendendo melhor agora, porque teve a agilidade de ter agido nos últimos 6, 7 anos. Então, peraí, se não fosse aquela visão lá atrás, de 6, 7 anos atrás, eles não estariam preparados em 20. Então, não foi uma coisa que brotou de uma semana para outra. Então, quer dizer, tinha planejamento de longo prazo, tinha planejamento sucessório, tinham determinadas estruturas que, em nome da inovação e da anarquia, as pessoas, e do caos, do pretenso caos, as pessoas estão abandonando. Não, é um equilíbrio, a gente nunca pode ter uma abordagem binária. E quando eu falo que tem uma falácia importante nisso, caramba, como é que o pessoal está falando que o mundo nunca foi tão difícil de ser compreendido? Caramba, tem Google, cara, tem tudo, tem ferramenta para burro, você consegue saber tudo que está acontecendo em qualquer canto do mundo instantaneamente. Ontem à noite eu estava assistindo o filme do Mark Ruffalo lá, o Dark Waters, a história da DuPont, que é um filme que eu recomendo para todo mundo, especialmente pelo que a gente está passando. E aí você vê o cara recebendo, no final dos anos 90, a DuPont tentou encher ele para suprimir o processo que ele estava conduzindo, mandou lá uma carreta de documentos para ele pesquisar, porque ele era advogado. Então, quando chega, ele fala assim, os colegas falaram, acabou o processo, porque não tem o que fazer. Aí você começa instantaneamente a olhar e fala, pô, o OKR ia resolver isso, busca, tararara. Quer dizer, isso aí em 2020 não seria um problema. Uma empresa mandar um monte de documento para tentar afogar um advogado. Você começa a ver ele pesquisando no sisteminha da empresa dele, ele tenta encontrar uma sigla de um composto químico e dele fala, caramba, não tem onde pesquisar. Daí o filme avança um tempo e ele tá dando boot no Windows 2000, daí ele começa a ter ferramenta para começar a cruzar documento. Então você fala, é um mundo risível de 20 anos atrás. Aquele era um mundo VUCA. Porra, o cara receber lá caixas e caixas de documento e ele não conseguir falar com nenhum químico para saber o que era uma sigla, esse é um mundo que eu consigo concordar que é um mundo difícil de navegar. Agora, com tudo que a gente tem na mão, não é um mundo VUCA, é um mundo de gente mimada. Mundo VUCA com Google fica difícil de aturar. Eu concordo plenamente com você. Por favor. Eu concordo plenamente. Não, virou moda, né, Arthur? Virou moda. E até agora, para finalizar, Arthur, o papo tá bom, mas para finalizar, para a gente evitar esse tipo de profissional de inovação, de Araque, o que você indica para as pessoas que estão querendo ir para essa área, estão querendo começar a trabalhar com inovação, o que elas devem estudar, ler, acompanhar? Qual que é a tua dica de formação para esses profissionais? Eu acho que é super importante ter uma sólida formação dentro do tema, então acho que é bacana procurar esses cursos rápidos, tem material é o que não falta, né? Hoje tem curso para tudo que é lado. Então acho que é importante, só que entender que determinadas coisas, elas não vêm, então eu não consigo ver, por exemplo, um profissional formado em inovação pura e simples, que ele vá conseguir fazer grandes coisas, sabe? Então, eu sempre acho que é a combinação de elementos, é a combinação de outras coisas. Então, eu sempre conto que um caso pessoal, né? O meu caso, a inovação passou a fazer sentido por 3 aspectos. O primeiro deles é da minha característica pessoal gostar do novo, me entusiasmar com coisa nova. A segunda coisa, eu sou engenheiro mecatrônico, então, por exemplo, há 10 anos atrás eu dava aula de inteligência artificial. Então, não é que eu ouvi falar, eu programei rede neural, neurônio por neurônio, para você compor uma rede, coisa muito precária, para começar a compor rede neural. Então, eu consigo ter uma compreensão um pouquinho mais sólida disso. E quando eu me interessei pela área de negócios, então, o que eu quero dizer o meu interesse por inovação é mais consequência do que simplesmente se eu tivesse feito todos os bootcamps e cursos e fóruns e não sei o quê, porque é justamente quando eu escuto esse profissional que ele não mergulhou muito a fundo em outras ciências, em determinadas hard skills e soft skills, que você vê que ele tem um discurso de inovação que é bem esse profissional VUCA. Mas a hora que você fala o seguinte, tá bom, amigão, mas e aí? Usa isso aonde, como? Aí ele vai ficar ali no Canvas, vai ficar ali, sabe, numa camada muito metodológica e superficial do discurso, sabe? Não sai muito daquilo.
Então, é aquele discurso cool, cheio de terminho em inglês, cheio de hashtag, mas não sai muito daquilo ali. Eu acho que é isso, inclusive, que incomoda, isso que você fala do profissional de Araque, ele é muito de fachada. Eu acho que é nesse momento que ele mais incomoda profissionais ali, um CIO da vida, um CFO da vida, porque o cara fala, peraí, mas isso aí tem mais cara de discurso do que o que a gente vai colocar para rodar na empresa. Tem menos de vida real, de pragmatismo. Então, minha dica de formação é, tem uma formação em inovação, mas mergulha mais fundo. Você vai ter que entender as áreas de negócio com muito mais profundidade, vai ter que entender muito mais lá do usuário, de como é que funcionam as entranhas da empresa, para depois você começar a falar de como é que inova, sabe? Porque o ponto de partida, você vai ter que lidar com as estruturas que estão ali. Não adianta você vir e falar, não, porque eu escutei um negócio na Singularity e agora é tudo exponencial e tal. Não, beleza, mas a plataforma que nós temos é essa daqui. Então, você vai ter que lidar com essa daqui, não com a da Singularity. Não, e nem toda empresa consegue ter uma organização separada para ser exponencial, né? Não é toda empresa que tem essa realidade. Acho que talvez a maioria não tenha, né? E nem precisa. Se me permite uma experiência pessoal, eu lá na FNC, nós trabalhamos com muita inteligência artificial, como eu te disse, e já teve pessoas de inovação me convidando para participar de projetos em que eu falei não, porque ele queria simplesmente, um exemplo, um projeto para leitura de contratos de forma inteligente, mas era algo muito, muito difícil de ser feito, demorado, exigiria muito treinamento, etc. E era algo que hoje a empresa faz com 2 estagiários. Então, ninguém jamais iria investir num projeto, não teria um retorno de investimento. Então, eu falei, meu amigo, uma ideia boa sem um retorno de investimento é só uma ideia, não adianta, não vai. Perfeito. Só que é isso que as pessoas não fazem, né, Arthur, nesse mercado. As pessoas não fazem, as pessoas acabam abraçando o projeto, vamos fazer. Ninguém pensa nisso, ninguém pensa no retorno, no que vai trazer, se ele realmente para em pé ou não para. Me assusta um pouco, porque me parece que o critério começou a ser mais quase um critério de pauta, um critério de o que chama atenção e o que é legal, porque isso é critério de pauta, é critério de assessoria de imprensa, mas não é critério de tomador de decisão. Tomador de decisão toma decisões que podem ser glamurosas e outras que são profundamente aborrecidas e mundanas. Então, o bom gestor, ele tem consciência disso, que não é todo dia que ele vai ser brilhante ou que ele vai fazer a Tesla. Tem dia que nem você falou, cara, 2 estagiários resolvem, então é isso, ponto. Então, me assusta quando parece que todo mundo está querendo sair no TechCrunch, sabe? Tá todo mundo querendo, virou o critério de seleção de portfólio de projeto, parece seleção de pauta para ganhar like numa postagem. E não é isso que paga a conta, não é isso que fecha a conta. Arthur, mais uma vez, super obrigado por ter dedicado o seu tempo, pela gentileza de ter conversado com a gente. Para mim, foi um enorme prazer. Maravilha. Obrigadão. Abraço, Rodrigo. Gostou do vídeo? Espero que sim. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, não perca nossas próximas conversas. Tem muita coisa boa acontecendo aqui nesse canal. E os contatos da FNC, site, telefone, estão aqui hoje na descrição do vídeo. Conte com a gente, nós temos profissionais aí de inovação, tecnologia, inteligência artificial, performance. É uma equipe super competente e multidisciplinar que pode ajudar você a mudar o seu negócio. Conte com a gente, muito obrigado, um abraço.